Muito boa noite, prezados companheiros do Centro Espírita Caridade e Amor André Luiz. Estamos aqui dando a nossa cota de colaboração para a tarefa das exposições espíritas que são realizadas todas as segundas-feiras aqui pelo canal do YouTube. Trabalho este que é direcionado através do Henrique e de toda a Mocidade Mega, que é a Mocidade Espírita Caridade e Amor. O tema desta noite está inclusa no livro Ideal Espírita, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado por espíritos diversos. A nossa tarefa desta noite é o capítulo 8, que tem como título A Negação do Impossível. Essa mensagem foi ditada pelo espírito Augusto Silva. E eu vou ler a mensagem porque ela é muito significativa e muito importante neste momento. E ela diz assim: o excelso Criador consubstancia a possibilidade infinita para todas as direções, em qualquer setor da nossa vida. Toda edificação aparentemente inexequível aos nossos olhos é obra viável desde que atenda às normas da lei que nos garante a liberdade no rumo do bem eterno. Daí o imperativo justo de nos conservarmos fiéis aos compromissos e deveres identificados em nosso passo, confiantes na sabedoria infalível que nos concede isso ou aquilo, conforme a intenção que nos guia impulsos e a perseverança que nos demonstre no serviço a fazer. Não nos cabe indagar quanto ao futuro sem abraçar as tarefas que o presente nos descortina. Imperioso permanecer em ação, preservando a consciência à luz da esperança, sempre que dificuldades e empecilhos nos enriqueçam o aprendizado, ampliando-nos o entendimento da vontade superior para executar-lhe os desígnios. Somos chamados à irremovível certeza na vitória da providência, que nos brinda incessantemente com o melhor para as nossas almas, segundo o melhor que oferecemos aos semelhantes. Sintonizados com a direção da vida, nossas fronteiras do possível alcançam os continentes do ilimitado. Deus é a negação do impossível. Por isso disse Jesus: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Resta-nos assim agir com serenidade, relegando ao esquecimento os pruridos de inconformidade que nos despontem no coração, buscando elastecer o rendimento dos próprios atos na sementeira do bem, porquanto o Pai de justiça e de amor vela por todas as criaturas na onisciência perfeita e na infinita bondade. Antes a doença, confia. Frente ao fogo da provação, acalma-te e pensa. Ante o transe difícil, pondera. O auxílio superior surge sempre. Estuda a razoabilidade dos teus temores à face das próprias atividades e reconhecerás, a breve tempo, que basta às vezes, onde julgamos estar o infortúnio suscetível de trazer-nos desespero e falências, situam-se-nos a incompreensão ou a teimosia que nos impelem simplesmente a fugir do bem que nos procura do alto. Como eu disse, uma mensagem psicografada pelo nosso querido Chico Xavier e ditada pelo espírito Augusto Silva. E a mensagem ela é muito clara e muito objetiva para todos nós, principalmente quando
esse espírito amigo relembra as palavras de Jesus quando disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Olha que interessante. Quantos problemas e quantas dificuldades ao longo do caminho nós vamos enfrentando. Quantos dissabores, quantas contendas, quantas dores, quantos sofrimentos, quantas dificuldades já enfrentamos ao longo do nosso caminho. E talvez hoje ainda estejamos enfrentando. Coisas que muitas vezes lá atrás nos pareciam impossíveis, nos pareciam o final de uma jornada, o final de um trabalho, de uma caminhada. Eis que de repente, do nada, surge uma mão amiga, surge um amigo, surge uma palavra, surge uma frase, uma mensagem, um livro. Uma porta se abre à nossa frente para que aquela dificuldade que até então era impossível obtenha então uma nova oportunidade através de uma nova estrada. Coisas que para nós, espíritos encarnados, aqui no plano material da vida, parecem-nos tão difíceis e tão complicadas, são para a espiritualidade maior nada mais do que uma simples prova que todos nós estamos vivenciando, que todos nós estamos passando. Provas e dificuldades que muitas vezes nós próprios pedimos no instante de programarmos a nossa reencarnação, para que fôssemos testados na nossa confiança e na nossa fé. Todas as vezes que nós nos colocamos nesta posição do impossível, estamos colocando em xeque a nossa fé, a nossa confiança. Estamos colocando em xeque a credibilidade que verdadeiramente temos em Deus, em Jesus, na espiritualidade maior, na vida de um modo geral. Independente se somos ou não espíritas, todos nós que temos uma crença, devemos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso otimismo nessa religião da qual nos afeiçoamos neste momento e ter a certeza que para Deus, que é o nosso Pai Supremo, o nosso Pai Superior, não existe o impossível. O impossível, com certeza, é uma palavra que não faz parte do vocabulário de Deus, porque a vida está em constante transformação, a vida está em constante mudança. A cada dia temos um dia novo, a cada hora temos uma oportunidade nova, a cada minuto estamos sendo levados a um tipo de sentimento ou pensamento. Por isso mesmo, nas aflições mais difíceis da vida, nos problemas mais complicados do nosso caminho, estamos sempre amparados pela espiritualidade. E como eu disse anteriormente, independente do nosso credo religioso, porque a religião é apenas um caminho que nos leva a Deus, então se hoje estamos no caminho do espiritismo, ou da Igreja Católica, ou do protestantismo, não importa. O que importa é a nossa certeza de chegarmos ao nosso objetivo, de chegarmos à presença de Deus, vencendo os obstáculos do caminho. A humanidade, de um modo geral, nos dias atuais, vive um momento de transição e de mudança. Um momento em que, para muitas pessoas, desprovidas desta mesma confiança, desta mesma fé, desse mesmo otimismo, podem acreditar que estamos à beira do fim do mundo, à beira da falência da raça humana. E não é nada disso que está acontecendo. Na verdade, nós estamos sendo submetidos a um processo de transformação. Todas as vezes que adentramos a um cômodo da nossa casa e resolvemos limpá-lo de forma adequada, integralmente, é necessário que de lá de dentro tiremos tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não nos é mais útil.
para que possamos reciclar, para que possamos queimar, para que possamos jogar no lixo. E aí efetuar a limpeza, efetuar a pintura, dar um embelezamento novo, colocar um cheirinho agradável, de repente trocarmos móveis, trocarmos enfeites, para que aquele ambiente se torne saudável para a nossa convivência. Assim é a vida de um modo geral. O planeta, como um cômodo da casa de Deus, está sendo levado a ser limpo, a ser modificado em suas estruturas básicas. E essas estruturas básicas estão contidas em cada um de nós. Então nós mudamos, nós nos modificamos, nós nos transformamos e automaticamente estamos colaborando para o bem coletivo. Não é de bom grado que fiquemos sentados, aguardando, esperando que os outros façam primeiro. Devemos fazer a nossa parte. A cada um cabe a sua responsabilidade e o seu compromisso perante a vida. Por isso que neste capítulo, que tem até um título muito significativo, a negação do impossível, o Espírito nos pede o quê? Que neguemos verdadeiramente o impossível, porque para Deus nada é impossível. Aquilo que muitas vezes é impossível para nós, para Deus não é impossível. Olhe para a sua vida. Procure sentar agora calmamente e procure relembrar um momento difícil da sua vida, um momento conturbado da sua vida. Tente lembrar especificamente daquele momento em que você acreditava que não haveria uma chance sequer de uma saída. Que realmente, frente àquele problema, frente àquela dificuldade, você não teria uma solução. Lembrou? Agora lembre da saída que apareceu para você. Lembre da porta que se abriu para você. Foi Deus ou não foi Deus? Porque na realidade, quando nós estudamos verdadeiramente os conceitos básicos da doutrina espírita, nós nos conscientizamos mais ainda, de que Deus não nos cria, Deus não nos dá a oportunidade da reencarnação para que venhamos a sofrer. O sofrimento é nada mais do que um processo de resgate daquilo que muitas vezes nós fizemos contra nós mesmos, contra outras pessoas e contra a vida de um modo geral. É a lei de causa e efeito. Causamos alguma coisa e criamos um efeito em cima disso. Esse efeito ele pode ser imediato, como ele pode ser um pouco mais tardio. E esse efeito ele vai vir de conformidade com aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Às vezes somos nós mesmos que pedimos aquela dificuldade. Como eu já tinha dito no começo da explanação. Ou então, o efeito ele vem em decorrência da maneira como usamos de forma negativa o nosso livre-arbítrio e a nossa livre escolha. Então, será que para Deus existe algo impossível? Claro que não. Nós vemos aí as grandes catástrofes que a humanidade já passou ao longo da sua história, desde que o homem tem a capacidade de fazer o estudo da história da humanidade, do planeta. Quantas catástrofes, quantas destruições, quantos massacres, quantas guerras, quantas pessoas que perderam a vida, quantas pessoas que foram mutiladas por todos esses problemas e dificuldades. E a vida não cessou, a vida continuou. Espíritos que provocaram a guerra ou que provocaram as calamidades tiveram ou estão tendo a possibilidade de reencarnar. Espíritos que perderam a vida em função da calamidade ou da guerra tiveram ou estão tendo a oportunidade de reencarnar. Então não há a impossibilidade, nada é impossível. Lembremos de uma outra de uma outra frase de Jesus, quando ele diz: "Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais".
Quer dizer, Jesus coloca-nos mais uma vez nessa condição de que não há o impossível. Nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Então, se nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, não há o impossível para ninguém. Não há o impossível para a vida. Não há o impossível em instante algum da nossa reencarnação. Acreditarmos que já passamos do tempo, que já passamos da idade, que a encarnação não tem mais volta, que não há mais possibilidade, de que não há como regenerar, de que não há como mudar, de que não há como renascer, refazer os processos da vida, é negarmos a Deus na sua infinita bondade e justiça. A negação do impossível. O impossível não existe para nós na vida. Tudo é possível. Quando nós queremos, quando nós desejamos, quando nós nos colocamos à disposição, quando a nossa intenção é o bem, o amor, a caridade, o crescimento, o desenvolvimento, a evolução, entendendo e compreendendo os nossos próprios limites, porque todos nós temos um limite, limite de conhecimento, limite de capacidade intelectual, limite de capacidade física, limite de condição espiritual e moral interior do espírito que é eterno. A partir desse instante que nós temos esse conhecimento, que nós temos essa ciência de nós próprios, o impossível não existe. Somos capazes sim de vencer as dificuldades. Hoje vivemos a pandemia. Há um tempo atrás vivíamos os problemas da AIDS. Há tempos atrás vivíamos os problemas da tuberculose, da gripe espanhola, da febre amarela, de tantas outras doenças. E vamos vencer mais essa, porque a partir do momento que a impossibilidade não existe, abre-se um vasto campo para que homens devidamente preparados por Deus façam os devidos estudos, os devidos testes e as devidas comprovações para que futuramente tenhamos uma vacina que venha nos imunizar com relação a essa doença que hoje paira por todo o planeta. Então, entender que o impossível não existe é certificarmos-nos verdadeiramente da presença de Deus na nossa vida, no nosso interior e em tudo aquilo que está ao nosso redor. Ter a certeza de que os benfeitores espirituais, seja em que segmento for da religião, todos eles estão trabalhando ininterruptamente para que os seus seguidores, para aqueles que a eles atribuem muita fé e muita confiança, sejam amparados e sejam protegidos, sejam encaminhados para que vençam a reencarnação nas suas dificuldades, nos seus atropelos, nos seus erros, nas suas quedas, e que através da fé, da confiança, da esperança, do amor e da boa vontade, sejamos todos vencedores nessa jornada. Por isso, elevemos a nossa fé, façamos crescer a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa certeza do amanhã, para que através disso tudo entendamos perfeitamente e de uma vez por todas que o negativo, o não, o impossível, ou seja, tudo aquilo que nos leva a andar para trás, se desfaça verdadeiramente e definitivamente da nossa vida, para que a nossa visão, as nossas palavras, os nossos sentimentos e as nossas ações estejam devidamente voltadas para um único caminho, o caminho da positividade, daquilo que é possível, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que nós podemos sim conseguir. Porque, como eu disse, lembrando a Jesus, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Desejo a todos uma excelente semana. Quero aproveitar e parabenizar ao Henrique e a toda a mocidade pelo trabalho que vem realizando em prol da casa, em prol
das lives, tanto da mocidade, como dos expositores, como do momento artístico, levando não só a nós do centro, trabalhadores, diretores, frequentadores, colaboradores e voluntários, mas a todos aqueles que têm acesso às redes sociais, a oportunidade de ouvir uma palavra de amor, de ouvir uma palavra de esperança, de otimismo e entender novamente que o impossível não existe. Para nós, tudo é possível, porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: querer é poder? E o Espírito responde: sim, querer é poder. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.